vamos falar do coronavírus, avançando em todo o Brasil, inclusive no Paraná. Só em Curitiba, gente, já são 7 casos confirmados. Ontem, o governador Ratinho Júnior convocou a imprensa e anunciou medidas para conter o avanço da doença. Entre elas está a suspensão das aulas em escolas e universidades a partir da próxima sexta-feira. Detalhes da coletiva na reportagem da Simone Munhoz. Libera. As medidas de prevenção foram anunciadas no final da tarde de ontem. Por decreto, o governador Ratinho Júnior determinou medidas para evitar a propagação do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A partir de sexta-feira, as aulas em escolas e universidades públicas serão suspensas. A mesma recomendação foi feita aos colégios particulares. Por que na sexta-feira? Porque nós teremos, através da Secretaria de Educação, amanhã, quarta e quinta, para organizar toda esses alunos, inclusive com instrução para os alunos, levar para suas casas, para os seus pais, para os avós, toda essa dinâmica do coronavírus e até colaborar, inclusive, com os seus familiares. Eventos públicos com mais de 50 pessoas também foram cancelados no Paraná. Além disso, a vigilância nas fronteiras e divisas do estado será reforçada. O decreto também prevê que as visitas a hospitais, penitenciárias e centros socioeducadores também sejam canceladas. Além disso, a partir do dia 23 de março, as cirurgias eletivas, que são aqueles procedimentos não emergenciais, também serão cancelados. Nós temos a capacidade de contar com 10% desses leitos de UTI já nos próximos dias, se assim for necessário. De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde, o Paraná tem 6 casos confirmados da doença. 85 ainda são suspeitos. Nas últimas horas, mais 2 casos surgiram na região metropolitana de Curitiba. Casos que são confirmados ainda por laboratórios não oficiais carecem da comprovação do nosso Laboratório Central do Estado. Assim que esses casos entrarem na linha de resposta, que pode ser nas próximas horas ou amanhã cedo, nós teremos a resposta desses casos. O transporte público também ganhou novas regras de higienização. A Comec também já está orientada a fazer uma reunião de orientação sobre a limpeza dos carros e também vai dar andamento às medidas do decreto. A preocupação com o coronavírus mudou o hábito das pessoas. A questão do ramo noturno especificamente, e já há relatos aí de lojistas de shopping centers, também na parte de gastronomia, houve uma queda expressiva aí de pelo menos 20% neste sábado e domingo. No final da coletiva de imprensa, o governador pediu tranquilidade à população. É importante registrar que todos os casos que foram confirmados, que são 6 aqui no estado, são de pessoas que vieram do exterior e estão no Paraná já sendo tratadas. Que mexem com a rotina do dia a dia de todos os cidadãos do Paraná. E atenção, pais de alunos, muitos pais têm que ficar atentos ao que vai ser decidido nos próximos dias com relação à paralisação ou não das aulas na região. Ontem nós falamos aqui que a prefeitura deixou a critério de cada pai mandar ou não os filhos para a escola. Agora, com a determinação do governo do estado de que as aulas sejam suspensas, na próxima segunda-feira já não haverá aula nenhuma, tanto em escolas públicas quanto em particulares. Vamos dar uma olhadinha o que está na tela. Põe a tela para mim. Põe a tela para mim com o decreto do governador para a gente ter mais informações mais detalhadas aqui com relação ao que determinou o governo do estado ontem. Suspensão das aulas em escolas e universidades estaduais a partir de 20 de março. Ontem a própria UEM já se antecipou e já suspendeu as aulas. A recomendação para a suspensão das aulas na rede particular de ensino. É uma recomendação. O governo tem autonomia para mandar suspender as aulas em escolas particulares, mas recomenda que cada um faça sua parte. Eventos públicos com mais de 50 pessoas também estão suspensos. Visitas a teatros, cinemas, bibliotecas, museus e outros eventos artísticos e culturais também estão suspensos. Ou seja, são medidas tomadas pelo governo do estado nos mesmos moldes de algumas prefeituras que antes do governo já se anteciparam e tomaram esse tipo de providência. Suspensão das aulas em escolas e universidades estaduais a partir do dia 20. Recomendação para suspensão das aulas da rede particular de ensino, tá? Aqui, ó, suspensão de visitas a teatros, enfim, decreto do governo do estado com várias medidas anunciadas ontem à tarde. O governo federal também tem tomado decisões. Amanhã a gente vai tratar aqui da questão econômica, do novo pacote que foi divulgado hoje de manhã. Tem mais uma tela? Ainda continuando aqui no decreto do governo. A suspensão de visita a hospitais,
penitenciárias e centros de socioeducação. Isso aqui é uma medida para evitar a proliferação do coronavírus. Claro que vai ter problema aqui. A gente viu no Maringá Urgente, as penitenciárias, por exemplo, já estão registrando rebeliões, fugas em massa. 600 detentos de uma penitenciária ganharam as ruas. E aí a polícia, além de ter que conter o tumulto que estão vivendo hoje as pessoas por conta do pânico dessa doença, ainda tem que correr atrás de bandidos que deveriam estar atrás das grades. A suspensão das férias dos servidores da saúde, da segurança pública e da defesa civil. Se alguém tinha férias a vencer, estão suspensas. Servidores com mais de 60 anos com doenças crônicas, problemas respiratórios ou gestantes vão trabalhar em casa. Servidores do estado do Paraná. Isso por conta dessa morte que aconteceu, foi anunciada agora há pouco, a primeira do Brasil em São Paulo, de um cidadão com mais de 50 anos que era diabético e hipertenso. Agora, essas são doenças, gente, que atingem mais de 50% da população. Você fala aqui em pessoas com mais de 60 anos, mas pessoas com mais de 50 anos, a metade da população ou é hipertensa ou diabética. Mais um decreto aqui, ó. Secretarias de Saúde, Segurança e Agricultura vão fazer operações na fronteira com a Argentina e no Paraguai. Daqui a pouco eu vou ao vivo para Foz do Iguaçu, porque lá a situação é caótica. Paraguaios estão entrando no Brasil livremente, abastecendo seus carros com mantimentos, levando para o Paraguai. O brasileiro não está podendo atravessar para o outro lado, a população do lado de cá está revoltada, promete fechar a fronteira, está um caos. A gente vai para lá daqui a pouquinho. É isso aqui? Tem mais uma, Murilo? O Erickson Rezende. Bom, já que estamos falando desse assunto, o Erickson tem mais detalhes, porque as informações aqui são muito rápidas, né, Erickson? A informação chega minuto a minuto, até difícil para nós que estamos aqui com várias pessoas só focadas nesse assunto coronavírus, darmos um acompanhamento para que o pessoal de casa, às vezes, não fique confuso. Com relação às aulas, vamos esclarecer direitinho. O que mais você tem aí, além daquilo que foi colocado agora há pouco aqui no decreto do governador? Boa tarde, Rezende. Boa tarde, Robson. Boa tarde para todo mundo. Quem vai esclarecer todas essas dúvidas quanto ao funcionamento de escolas e colégios estaduais é o nosso chefe do Núcleo Regional de Educação aqui de Maringá, Luciano Pereira dos Santos. Professor, essa suspensão das aulas a partir de sexta-feira é como se fosse férias para os alunos? Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É importantíssimo nós frisarmos que não se trata de um período de recesso ou férias. Essa é uma medida preventiva que o governo do estado do Paraná adota a fim de conter, né, o avanço dessa epidemia, ou pandemia, como foi classificada pela Organização Mundial da Saúde, o Covid-19, tá certo? Então nós temos a incumbência de orientar nos próximos dias todos os nossos alunos e a partir de sexta-feira estarão suspensas as aulas em toda a rede estadual e também na rede particular de ensino. Os alunos vão receber, os estudantes vão receber em casa conteúdo para aprofundar os estudos que vinham tendo já nesse primeiro bimestre. Como fica essa situação? O núcleo já definiu isso? Bom, é importante ressaltar que nós temos autorização para funcionar, né, cada uma das nossas escolas, na educação regular e presencial. Nós não temos autorização para funcionar no modelo EAD ou no híbrido. Aqui, essas atividades para os a Secretaria de Educação, ou mesmo no Regional de Educação, possa colocar. Todavia, nós precisamos ressaltar que nós temos hoje prever e como acontecer as reposições. Quando isso estiver definido, enquanto aí sim nós devemos propagar toda a ação de reposição. A recomendação que os senhores pais que terão essas crianças e adolescentes em casa a partir de segunda-feira, não mais indo para a escola? Bom, ocorrendo a partir de sexta-feira eles já estarão em casa, né? Então atividades de orientação até quinta-feira e aí então em casa permanecem a partir de sexta-feira. Bom, a orientação é a seguinte, que aproveitem esse momento para fazer uma boa leitura, de repente se descontrair, se recrear, mas dentro de casa. Fazer uma pergunta, perdemos o nosso contato. Você restabeleceu o sinal com o Rezende aí, com o chefe do núcleo, por favor. Há uma dúvida aqui com relação às escolas particulares. As escolas particulares, eu não sei se ele ainda está apto a responder ou não. Já foi liberado do link. Tenta restabelecer o sinal, porque é importante a gente colocar essa situação de escolas particulares também. O Erickson Rezende, pergunta aí para nós, para o chefe do núcleo, sobre as escolas particulares. Há uma recomendação do governo do estado. O governo não tem autonomia para intervir e suspender as aulas. O que ele tem a dizer, como que vai funcionar esse trabalho de conscientização com os proprietários de escolas para que também paralise? Porque não adianta as escolas públicas pararem se as particulares continuarem com a aglomeração de crianças. Eu acho que aí é andar na contramão de tudo que está sendo feito. Por favor, repassa a pergunta para ele.
Pois não, Robson, nós vamos então tratar desse assunto com o chefe do núcleo, que continua aqui com a gente. Quanto às escolas particulares em que o Núcleo Regional de Educação não tem uma autonomia de proibir que tenham aulas, qual é a recomendação? Essas escolas particulares devem seguir o decreto do governador? Sim, nesse momento a orientação é para toda a rede de ensino do estado do Paraná. A nossa jurisprudência é mais próximo da rede estadual. São 118 escolas nos 25 municípios da rede estadual e do nosso núcleo, não é? Então, mesmo assim, há uma parceria, né, um diálogo bem afinado entre o sindicato das escolas particulares, aqui em Maringá, o Sinep, Câmara Técnica de Educação do CODEM. Então, na cidade de Maringá, isso está muito bem delineado, né? E o entendimento é de que nós precisamos, nesse momento, suspender as aulas para evitar a propagação dessa infecção, tá certo? Então, a rede particular está bem alinhada conosco, já foi delineado que a partir de sexta-feira suspende-se as aulas, uma ou outra rede colocando a partir de segunda essa suspensão e já orientando toda a comunidade no sentido de atividades que serão repassadas pela própria escola, mas sabendo que, quando houver a orientação para a reposição dessas aulas, o Núcleo Regional de Educação, através das várias orientações recebidas do Conselho Estadual de Educação, Governo do Estado e Secretaria de Estado da Educação, é que serão então repassadas essas informações. Agora, professor Luciano, existe essa preocupação? O senhor acabou de dizer que ainda não foi definida a reposição dessas aulas, mas não há prejuízo educacional para esses estudantes. De uma forma ou de outra, essas aulas serão repostas? Sim, a garantia, né, de que o aluno tenha acesso à informação, ao conteúdo pré-definido para a sua série é garantido, né? Isso é um ponto já pacífico. Porém, nós precisamos primeiro encerrar o período de suspensão para dizer quando, né, e quantas aulas deverão ser repostas. É importante, muito importante ressaltar o seguinte: nós precisamos passar pelo Conselho Estadual de Educação para definir se é possível ainda manter 200 dias letivos ou apenas as 800 horas que são preconizadas pela legislação educacional. Então, nesse momento, nós não podemos precisar. Vai acontecer a reposição quando e como, tá certo? Ok, professor Luciano, muito obrigado pela sua participação aqui no Tribuna da Massa. Robson, nós vamos continuar acompanhando cada detalhe das decisões que estão sendo tomadas no governo estadual, na Prefeitura de Maringá e de toda a região e trazendo novas informações aqui no Tribuna da Massa, porque, como você mesmo já disse, essas informações são atualizadas minuto a minuto e o que era de manhã, meia hora depois já muda. Então é uma situação bastante delicada que nós estamos vivendo no Brasil, principalmente após a morte desse idoso em São Paulo. Obrigado, Rezende. Agradece aí o chefe do núcleo, mais uma vez se dispondo a vir até nós para dar essas informações tão valiosas. O prejuízo do ano letivo é o menor dos problemas. A preocupação hoje está sendo conter a expansão do vírus, o número de casos, o aumento de contaminações. E claro, agora vem uma preocupação e eu quero a mãe de casa, o papai também mandando aqui no nosso WhatsApp: o que você vai fazer com o filho? Você trabalha o dia inteiro, não tem condição de pagar um babá. Eu tenho uma pergunta aqui que não coube ao chefe do núcleo, porque é mais direcionada ao poder público municipal, mas é com relação às creches. Claro que vão ser paralisadas todas as atividades também no CEMEIs, mas o que o pai e a mãe vai fazer com a criança? Trancar em casa, deixar sozinha para trabalhar? Não pode. Será que tem algum plano B? A prefeitura tem uma outra alternativa para essa época de crise, pelo menos segurar as crianças? E tem muita criança que vai para aula só para comer, vai só para se alimentar. Muitas fazem a única refeição do dia lá na escola, a merenda. Como é que ficam essas pessoas também?